Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 12 e depois 15 e 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12 e versículos 15 e 16, está escrito assim: muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Chegavam a transportar para a praça os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. Chegavam a transportar a multidão, vinha até da cidade vizinha de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Irmãos, que diz em Atos dos Apóstolos? Muitos sinais e prodígios, milagres, eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro, o apóstolo Pedro, passasse, pelo menos sua sombra tocasse algum deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados, eram libertos e curados. Amém? Bom, agora nós vamos saber sobre os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, o apóstolo Paulo nos escreve assim: agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dado a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro o discernimento, a diversidade de línguas. E a outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas se realiza um e o mesmo Espírito que distribui a cada um conforme quer. Queridos irmãos, vamos rever o que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo fala assim: agora, a respeito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Eu não quero que vocês vivam na ignorância sem conhecer o Espírito Santo. Vamos falar do Espírito Santo, vamos falar dos dons do Espírito Santo. E aí ele começa: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem vários tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem vários ministérios, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Há diferentes atividades,
mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um tem uma atividade, são diferentes um do outro, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, em vista do bem de todos. Cada um recebe a manifestação do Espírito Santo para o bem e benefício de todos, queridos irmãos. Agora, Paulo vai falar sobre os dons. Ele cita 9 dons do Espírito Santo aqui na primeira carta aos Coríntios. 9 dons. Vamos lá. A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, queridos irmãos. Sabedoria não é a pessoa ser inteligente, não. Não. Sabedoria da palavra de Deus. É uma forma de conhecimento que vem para nós. Mas há outro, a palavra de conhecimento. Também existe o conhecimento. Então, Paulo está falando que existe o dom da sabedoria e do conhecimento. Conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, o entendimento. E a sabedoria é o complemento de tudo isso. Ele mostra coisas escondidas. Então nós temos a sabedoria e o conhecimento, 2 dons do Espírito. E é o mesmo Espírito Santo que realiza tudo. E a outro é dado a fé pelo mesmo Espírito. E a outro são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. E a outro o poder de fazer milagres. Irmãos, Paulo está falando do dom da fé. Ora, Jesus disse, se você tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. Então a fé é muito importante. Tudo que você vai fazer nas obras de Deus, você lutar no mundo espiritual, estar no mundo espiritual, você tem que ter fé. Paulo fala sobre o dom da cura. Irmãos, quando você entra em oração com fé, olha, você tem que usar os 2 dons, a fé e a oração. Abrir teu coração pela oração, pela cura de alguém. Você tendo fé, e se for da vontade do Senhor, a cura vai acontecer. Então você precisa do dom da fé e a oração da cura. Mas também fala sobre o dom de milagres. Bom, queridos irmãos, milagres, ele está dentro da libertação dos espíritos, libertação espiritual. Uma pessoa, quando ela é possuída por forças malignas, ela precisa ser liberta. E a pessoa de Deus que tem o dom de milagres, de libertação, expulsa os demônios em nome de Jesus. Mas para que você expulse demônios em nome de Jesus, você tem que ter fé. Perceberam? Se você não tiver fé, você vai ter medo. E se você tiver medo, você não vai expulsar o demônio. Então, em nome de Jesus, se você tiver a fé, acreditar que você é possível de acontecer, e você tiver a presença do Espírito Santo com o dom de milagres, de libertação, você vai expulsar qualquer tipo de demônios ou legião em nome de Jesus. Paulo também nos fala sobre o dom da profecia. Irmãos, o dom da profecia é um dom muito amplo. Nós recebemos mensagens. Profecia é receber mensagens de Deus, receber mensagens de Jesus, receber mensagens do Espírito Santo. Bom, vou citar para vocês algum tipo que vocês podem receber uma mensagem. Através da própria Sagradas Escrituras. Você entra em oração, você abre o teu coração, você pede uma palavra, você abre aleatoriamente a Bíblia, coloca o dedo e está lá a palavra para você. Quando o Espírito Santo deseja transmitir a palavra para você, também é uma profecia. Agora, você também pode estar dormindo e sonhando. E no sonho, vir uma revelação para você. E essa revelação é profecia, através dos sonhos.
Mas também a profecia pode ser colocada para você aqui assim na sua mente. Ou no seu ouvido. Vinha uma mensagem na mente, uma lembrança de alguma coisa, uma palavra de Deus, ou no ouvido, um sussurro falando daquilo que você tem que transmitir. Também está dentro da profecia. E tantas outras maneiras, queridos irmãos. Então, esse é o dom da profecia. Lembra, queridos irmãos, o seguinte: toda palavra de profecia tem que vir de Deus. Se vier do homem, não é de Deus. Tem muitos falsos profetas falando o que dá vontade de falar. Não, nós temos que falar aquilo que o Espírito Santo mandar falar. Aí sim, é profecia de Deus. Amém? Paulo também nos diz sobre o discernimento dos espíritos. O que é discernimento dos espíritos? Bom, vamos lá. É conhecer os espíritos. Mas de que forma? Você pode enxergar os espíritos, ou você pode também saber quem é o nome daquele espírito e para que serve aquele espírito. Isso é discernimento dos espíritos. Mas você tem que ter o dom do enxergar. Se os teus olhos não estiverem abertos, como é que você vai enxergar? Mas não é esse olho, é o olho daqui, ó. É o terceiro olho que está lá no seu cérebro, que é o olho espiritual. E só Deus pode abrir esse olho. Todos nós temos, mas está fechado. Se Deus abrir, nós vimos o mundo espiritual, como ele é. Nós vamos ver anjos de luz, anjos das trevas, vamos ver espírito de luz e vamos ver espírito das trevas. É o mundo espiritual. E vamos até saber para que ele está servindo ali. Qual é o papel dele ali? Se é para o bem, se é para o mal. E às vezes podemos até saber do nome daquele espírito ou daquele anjo. Discernimento. Amém? E também Paulo nos cita dois dons. A diversidade de línguas, do falar em línguas, e a diversidade de interpretar as línguas. O que é esse dom de línguas e a interpretação de línguas? São pessoas que recebem o dom de orar em línguas dos anjos. Uma língua estranha, que aos nossos ouvidos a gente não entende, porque é espiritual, é do mundo espiritual. É a linguagem dos anjos, a linguagem dos espíritos. Então tem pessoas que recebem o dom de falar em línguas. Mas, queridos irmãos, fica aí um alerta para vocês. Está cheio de gente falando blá, 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 blá. Não é de Deus. Aquilo que sai da boca do homem sem ser de Deus não é de Deus, é inventado, vem da mente. A palavra do Espírito Santo vem de Deus, a língua dos anjos. E o interpretar, queridos irmãos, o interpretar é você entender aquilo que o outro falou, ou o que você mesmo falou. Você pode falar, receber o dom, falar em línguas e vier a interpretação do que é que você está falando. Na maior parte das vezes, quem fala em línguas não sabe o que está falando. E muitas vezes quem interpreta não sabe falar, não tem o dom de falar. Então são duas coisas que o ideal seria que andassem junto, mas nem sempre estão juntas. Então, num grupo de oração, às vezes pode ter uma pessoa que ora em línguas e a outra que interprete, que seria o ideal. Vocês entenderam? Mas Paulo falou assim, ó, que todas essas coisas se realizam um e ao mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Ele diz o seguinte, que todas as coisas são realizadas pelo mesmo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Todos os dons vêm do Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ele distribui para quem ele quer e na proporção que ele quer. Não pensa que você tem o dom da profecia e que você está completo em profecia, não. Você tem só uma fatiazinha. A mesma coisa é para cura, a mesma coisa da palavra de línguas, no discernimento. Você recebe só uma parte, uma parcela, aquilo que o Espírito Santo quer te dar, para você transmitir em pró do seu irmão, que está precisando, que está necessitando, às vezes de uma palavra, às vezes de uma cura, às vezes de uma libertação. Vocês estão entendendo? Esses são os dons do Espírito Santo. Amém.